Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 13. Peço então a sua atenção para a leitura da Escritura Sagrada. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco andavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Baixe a sua fronte, feche os seus olhos, peça ao nosso Deus que fale ao seu coração nesta noite. Ele conhece a sua necessidade, sabe
daquilo que você precisa, conhece o seu coração, mais do que você mesmo. Portanto, peça a Ele que faça a sua vontade ao falar ao seu coração através da palavra. Querido Senhor, te louvamos por tudo que nós tivemos o privilégio de expressar nesta noite, através dos louvores, das nossas confissões, das nossas contribuições, do nosso coração. Falamos de tantas formas a Ti, Senhor, através das orações feitas, e cremos, Deus, que neste instante, como todo diálogo, como todo encontro, precisa haver comunicação. Agora nós queremos ouvir a Tua voz. Expressa, Senhor, através da Tua palavra, aquilo que Tu queres revelar a nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós cantamos um hino agora há pouco, belíssimo, que traz para nós um senso de afirmação da fé valiosíssimo. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E se você observou toda a letra, né? Tudo aquilo que Deus faz em nosso favor. E essa canção é uma resposta. Porém, nós sabemos bem que por conta das nossas fraquezas, nem sempre a nossa fé é tão firme como nós gostaríamos que ela fosse. Nem sempre nós somos tão absolutos nesse sentido. Às vezes nós falhamos e precisamos reconhecer que faz parte da nossa estrutura, infelizmente, não confiarmos como deveríamos confiar. Não que isso deva trazer a nós um senso de conformação. Na verdade, nós precisamos entender que não crer completamente em Deus, confiar nele plenamente, é um grave pecado. E precisamos, portanto, nos corrigir nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender quem somos e que a nossa jornada nem sempre é fácil. Nós estamos diante de um texto que nos apresenta um pouco sobre isso. Nós estamos falando de 2 discípulos que andavam com Jesus e com os demais, não estavam dentro do corpo dos apóstolos, mas se você observar no próprio contexto aqui, eles afirmam as mulheres que estavam conosco, ou seja, eles faziam parte daquele grupo, fora os 12, de pessoas que andavam próximo de Jesus e que ouviram de Jesus as suas profecias a respeito da sua morte e também da sua ressurreição. Ouviram Jesus pregar os sermões, ouviram Jesus fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Talvez, junto com Pedro, né, disseram para ele: Senhor Jesus, ainda que todos abandonem, eu jamais te abandonarei. Que são palavras que nós dizemos através das canções, né? Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Como essa canção que nós acabamos de cantar aqui, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Talvez eles tiveram também a oportunidade de falar ao próprio Cristo, que ainda que tudo desabasse, eles estariam ali firmes e fortes. Mas uma coisa, irmãos, é o nosso discurso. Uma coisa é o que nós acreditamos. E outra coisa é na prática. Quando a nossa fé é colocada à prova. Quando nós somos colocados contra a parede pelas circunstâncias da vida, pelas lutas, pelas provações que vêm sobre nós. E aí é quando nós precisamos confiar na graça excelsa de Jesus. Porque a nossa fé muitas vezes é pequena e muitas vezes nós somos inconstantes. Observe que Jesus conversou muito sobre isso com os discípulos. Ele falou sobre orar sem esmorecer, orar sempre, e nós muitas vezes não somos
constantes na oração, como deveríamos ser. Ele falou também aos discípulos quando na tempestade em que estavam no barco e Jesus dormia, Jesus então disse: por que sois homens de pequena fé? Ele também conversou com Pedro a respeito disso, quando estava num barco, Pedro estava no barco, Jesus veio andando por sobre as águas, Jesus o chamou, e Pedro, enquanto olhava para Jesus, caminhou sobre as águas, mas depois, de alguma forma, ele desconfiou e caiu no mar. Meus irmãos, nós não somos melhores do que os apóstolos, nós não somos melhores do que os discípulos, e muitas vezes a nossa fé, quando é posta à prova, nos revela o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos nos firmar mais, que nós não devemos relaxar, que nós não devemos nos conformar com a nossa vida, mas devemos viver um sentimento santo de inconformidade. Assim foi na vida de todos os grandes homens de Deus na história. Eles nunca acharam que criam o suficiente. Eles sempre achavam que deveriam crer mais. Todos aqueles que chegam no nível de achar que, pelo seu próprio conhecimento, pelas suas próprias virtudes, pela sua própria espiritualidade, não precisa mais nutrir a sua fé, esses caem. Mas quando nós confiamos que precisamos estar agarrados a Jesus, firmados nele e somente nele, e não na nossa própria força, aí é quando de fato a nossa alma encontra nutrição e força para continuar de pé. O Senhor Jesus, em alguns capítulos antes, conversa com os discípulos quanto a isso, para que eles ficassem firmes e não se ocupassem demasiadamente com as coisas deste mundo e nem com as embriaguez, as orgias, para que quando ele voltasse pudesse encontrar os homens de pé. Então é nesse aspecto que nós precisamos entender a importância de termos uma fé firme e constante diante de um mundo repleto de desesperanças. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos esses dois discípulos após a ressurreição de Cristo. O texto nos diz que era ainda o primeiro dia da semana, porque ele diz naquele mesmo dia, referindo-se então ao dia em que Jesus ressuscitou, como diz no verso 1 do mesmo capítulo 24, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, referindo-se às mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra do sepulcro removida. Nós estamos falando do mesmo dia. Jesus aparece a esses dois discípulos que estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estados. E eles iam conversando, esses dois discípulos, a respeito das coisas que aconteceram. Era já o terceiro dia. E é lógico que eles estavam com uma expectativa muito grande de que Jesus aparecesse a eles, mas Jesus ainda não havia aparecido. Então, quando eles discutiam a respeito do assunto, diz o verso 15, Jesus se aproximou como se fosse também alguém que ia para o caminho e chegou ao lado deles. Mas observe o que diz o verso 16, irmãos. O texto diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Observe o quanto esse ponto aqui é importante para nós entendermos o texto. O que estava obscurecendo, o que estava impedindo o coração desses dois discípulos ao ponto de não perceberem que o viajante que estava se aproximando deles era o próprio Jesus? É a desesperança. A desesperança, a desconfiança, a tristeza, ela tem a capacidade de nos fazer cegar para aquilo que é mais importante. Mas
diferentemente disto, nos abre os olhos, a tristeza, o medo, a insegurança, a desesperança, nos abre os olhos para enxergar os problemas. Então veja, a capacidade que esses discípulos tiveram de estarem ao lado de Jesus e não conseguirem perceber que era Jesus, é a mesma capacidade que nós temos de, quando não temos uma fé nutrida, quando não temos uma fé firme, começarmos a ver somente os problemas e não vermos Jesus ao nosso lado. A falta de fé, a falta de confiança nas promessas e nas palavras de Jesus, nos tira os olhos dele, porém nos abre os olhos para os problemas. E aí eles se avolumam diante de nós. A desesperança faz isso. Faz com que a gente enxergue um problema que é relativamente pequeno, como se fosse um tsunami. E a nossa vida fica como se fosse alguém num barco à deriva no meio deste tsunami, lançado de um lado para o outro. Eu não estou dizendo que os problemas não existem. Eu não estou dizendo que nós não somos acometidos por eles. E nem estou dizendo que eles são uma ilusão da nossa cabeça. O que eu estou afirmando é que quanto mais nós olhamos para os problemas, maiores eles se tornam diante de nós. E cegam os nossos olhos para enxergarmos a preciosidade que nós temos perto de nós, o tesouro que é o próprio Senhor Jesus. Você imagina, depois das mulheres que o viram, e de Pedro, que saiu correndo, o texto nos diz que eles foram dos primeiros a ter o privilégio de andar ao lado de Jesus ressurreto. Mas a desesperança nos faz cegar. O texto continua, observe o verso 17, que para tirar as ataduras dos olhos deles, Jesus propõe um diálogo. Jesus começa a conversar com eles. E aqui eu queria chamar a sua atenção, antes de nos voltarmos para o verso 17, não seria uma aplicação principal do texto, mas é algo para nós pensarmos, Jesus, mesmo vendo a desesperança deles, e depois ele vai repreendê-los, ele não deixa de ser gracioso e misericordioso. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, conhece as nossas limitações, sabe que nós somos fracos. Jesus poderia ali ficar calado o tempo todo e seguir o caminho. Veja que às vezes nós não somos tão misericordiosos como Jesus é. Esta é uma verdade. Não sei você, mas na caminhada cristã, quando a gente encontra alguém que é mais fraco assim, aí a gente começa a dar uma criticada, Fulano, devia vir mais, devia fazer mais, devia orar mais. E às vezes a gente não se coloca ao lado das pessoas e abre a porta do diálogo, porque é tão importante conhecer a alma humana, o que o outro está passando, sentir na pele, a dor do outro, a desesperança do outro, o medo do outro. Tem se usado muito nesses dias essa palavra, empatia, Então, às vezes, nós estamos na caminhada cristã e pensamos que ela é uma corrida, como se fosse uma corrida de 100 metros, onde cada um responde por si e nós vamos embora. É claro que isso tem uma parte de realidade, de verdade. Cada um vai dar conta de si, inclusive do cuidado que não teve sobre o outro. Cada um vai dar conta de si, inclusive do cuidado que não teve sobre o outro. Jesus se põe ao lado, mesmo diante da desesperança, mesmo diante da falta de fé, mesmo diante da falta de confiança desses homens, Jesus não os critica e diz assim: eu vou deixá-los para lá e vou me aproximar somente dos melhores. Não.
Jesus se põe ao lado deles e abre a porta do diálogo para perguntar: o que é que vocês estão sentindo? O que está perturbando vocês? Eis aqui, irmãos, um papel que nós, como cristãos, precisamos praticar: a empatia. Tentarmos sentir a dor do outro, como o outro pensa. Às vezes nós somos extremamente egoístas e só olhamos para o outro com ar de julgamento, de juízo, e não com olhar de misericórdia. Talvez o Senhor esteja abrindo os nossos olhos para nós nos aproximarmos daqueles que não estão caminhando tão firmes. E quem sabe nos aproximarmos dessas pessoas para dizer, como o Senhor Jesus muitas vezes fez, o Senhor Deus, né, com o seu povo: vinde depois e arrazoemos. Ou seja, vamos discutir um pouco. O que é que está perturbando você? O que é que falta? O que é que você está precisando? Em que eu posso te ajudar? Jesus se colocou ao lado deles. E mesmo sendo o alvo, né, por assim dizer, da falta de fé desses dois discípulos, ele abre o caminho para consolar os seus corações. Que nós sejamos também, irmãos, como o Senhor Jesus, consoladores uns dos outros. Que nós percebamos um pouco mais a fraqueza do outro, não como um objeto da nossa autoafirmação, mas entendermos a fraqueza do outro como alguém que precisa de ajuda. E se eu percebo, quem sabe é porque Deus não quer me usar para ser uma bênção na vida do meu irmão. Pois bem, o texto nos diz que Jesus, abrindo essa porta do diálogo, perguntou: o que é que vos preocupa? O que é isso? Do que vocês estão tratando enquanto estão caminhando? O texto diz: e eles pararam entristecidos. Veja um outro ponto aqui, irmãos. Ainda sem ser a aplicação principal do texto. Mas observe esse outro ponto. Quando Jesus abre a porta do diálogo, os sentimentos do coração, ou pelo menos este principal, né, a tristeza, é posta para fora. Não é à toa, irmãos, que muitos cristãos têm procurado as clínicas psiquiátricas e de psicólogos. Porque às vezes não tem quem os ouça. Não tem gente disposta a ouvi-los. Esse corre-corre que nós vivemos, esse mundo extremamente tecnológico, tem distanciado as pessoas da porta do diálogo. As pessoas não param mais para conversar. A gente vive uma vida atropelada. E o nosso tempo dedicado ao outro, ao próximo, de ouvir, de sentar, de tomar um café juntos, ao redor da mesa, a gente vai ver um pouco mais na frente isso. O nosso tempo de conversa, de abrir o coração para o outro, é muito pouco. E muitas vezes, porque é muito pouco, muitos cristãos que deveriam resolver seus problemas na perspectiva espiritual, têm procurado psicólogos e psiquiatras. Eu não sou absolutamente contra isso. Mas eu creio que muitos dos nossos problemas se resolveriam se nós conversássemos mais uns com os outros. Se nós nos abríssemos mais uns com os outros. Se nós pudéssemos colocar para fora as nossas tristezas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas dores, as nossas desesperanças, as nossas inseguranças. Mas às vezes, até os nossos relacionamentos na igreja são extremamente superficiais. Às vezes nós vamos fazer as reuniões de grupo pequeno e a gente simplesmente faz assim: um ora, um canta, um dá a palavra, o outro traz o lanche, depois a gente vai embora e cada um vai para a sua casa. E a gente não tem aquela oportunidade de sentir o outro.
E a gente percebe assim, a irmã fulana tem um sentido dele tão triste, ela tão triste. E aí o tempo vai passando, vem um domingo, vem outro domingo, vem outro domingo, vem outro domingo. E às vezes a gente não vai na casa do outro, a gente não chama o outro para conversar, a gente não liga mais. Bem, com a porta do diálogo aberta, o texto diz que eles pararam entristecidos. Porém, verso 18, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Então, aqui ele está fazendo uma introdução, né? Ele estranhou o fato de Jesus não saber, ele não sabia quem era Jesus, que era Jesus ainda, né? Mas ele estranhou o fato aquele que caminhava com eles, né? Um peregrino com eles, não saber das principais manchetes dos jornais de Jerusalém. Então Jesus pergunta, irmãos, aqui não é pegadinha, não é? Jesus sabia, era dele que se estava falando em Jerusalém, só se falava dele. Mas eu mais uma vez chamo a atenção para esse ponto. O que Jesus faz quando pergunta a esses homens quais? Abrindo a porta para eles botarem tudo para fora. E isso nos impressiona, irmãos, porque Jesus não é impaciente com eles, Jesus não é ríspido com eles, embora depois os exorte, mas Jesus vai dando a oportunidade deles falarem. Fala o que você está sentindo, a sua dor, a sua mágoa, o seu medo. O que é que vocês estão sentindo? O que está perturbando vocês? Falem tudo. Então eles dizem, ou pelo menos um deles, né, Cleopas, o que aconteceu a Jesus Nazareno, o varão profeta, poderoso em obra e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Então eles tinham, observe que eles tinham uma fé teórica, né? Porque aqui eles expressam verdades profundas. Jesus, o Nazareno, aquele que era profeta, então eles não tinham dúvida desse ofício maravilhoso de Cristo, e eles também não tinham dúvidas do poder dele com as palavras e com as obras, e que isso foi confirmado diante de Deus, diante de todo o povo. Então eles tinham uma fé firme, teoricamente, eles tinham ali um resumo de fé, se nós pudermos chamar de um credo, extremamente preparado e muito bom. E mais, eles sabiam o que tinha acontecido com a perspectiva correta, que foram os principais sacerdotes, como diz o verso 20, que entregaram as autoridades, né, do Sinédrio, que entregaram Jesus para os romanos para que este fosse condenado, e assim crucificaram. Então observe que a perspectiva deles, na teoria, está toda correta. Mas aí vem o verso 21, que é quando ele lança, ele representa os dois, né? Então eles lançam aqui a expectativa que eles tinham, que foi frustrada. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então, o que havia obscurecido o coração deles? O que é que havia impedido os olhos desses dois homens de verem que era Jesus? Era exatamente a expectativa frustrada. E nós não somos super-heróis ao ponto de dizermos que nós não temos expectativas frustradas. Temos sim, ainda hoje nós temos. Isso não tem a ver com Deus, ele não falha em nenhuma das suas promessas. Mas às vezes nós colocamos as nossas expectativas de forma equivocada. Era o caso desses homens. Ele diz: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Então eles já sabiam o que havia acontecido.
da ressurreição. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Então vejam eles colocando para fora aqui o que eles estão sentindo. E mais, fato, alguns dos nossos, observem então, aqueles se referindo a Pedro, João, né? Lembram que eles foram lá ver o túmulo? Verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Naquele tempo, irmãos, para termos de juízo, de tribunal, o testemunho das mulheres não era válido. Interessante Jesus ter aparecido primeiramente a elas, né? Mas foi confirmado pelo testemunho de Pedro e João. Então, eles estavam cientes de tudo e tinham convicção de tudo. Mas os seus corações permaneciam presos, amarrados. Então vejam que na teoria, nas palavras, eles foram excelentes. Excelentes. Eles não falharam em nada. E vejam, irmãos, se não se assemelham a nós. Se nós fôssemos colocar como teoria, né, sistematizada, tudo que nós cantamos aqui, a nossa vida e o nosso procedimento deveria caminhar no nível do que nós falamos, para que houvesse coerência. Ok? Então esse é o ideal. Né? A gente sempre reclama de incoerências, né? A gente sempre critica aquela história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E que nós devemos ser exemplo, e que a nossa vida deve ser coerente com o que nós pregamos e professamos, e que talvez este seja um dos graves problemas da igreja evangélica brasileira nos dias de hoje, o fato de nós termos talvez 35 a 40 milhões de evangélicos no Brasil e termos índices altíssimos de tudo que é de ruim neste país, desde homicídios até corrupção, e de que muitas dessas tragédias envolvem até nomes de pessoas que nominalmente se dizem evangélicas. E se nós aproximarmos ainda mais, né, o que se chama de cristianismo maior, né, nós somarmos o número de evangélicos e de católicos e observarmos as características deste país, nós vamos reclamar da falta de coerência. Uma das coisas, por exemplo, que nós reclamamos é que antigamente você fazia acordos com as pessoas apenas no apertar das mãos, né? A palavra valia. Hoje em dia você tem que fazer contrato e ainda tem que olhar as letras miúdas. Bem, o que Jesus está colocando aqui é a oportunidade deles abrirem o coração, de expressarem o que estão sentindo. Ao mesmo tempo que, a partir de agora, Jesus vai conduzi-los a terem uma fé prática coerente com a fé teórica que eles professaram. E é exatamente este que é o cume da fé. Não é simplesmente aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente vive. E como a gente vive. Falar que Deus tem todo o poder. E quando vierem os problemas, nós temermos é incoerente. A coerência está e deve ser por nós vivida entre a fé e a prática num nível tal que a gente possa viver aquele estado do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, nos campos não haja mantimento, as ovelhas fujam do curral, ou seja, ainda que tudo dê errado, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Esse deve ser o nosso alvo, irmãos. Menos do que isso nós não podemos nos conformar. Menos do que isso é incoerência. Agora, não se alcança esse nível de uma hora para outra.
É por isso que as provações são as escolas de Deus para nós sermos aperfeiçoados, né? Por isso a Bíblia diz que nós não devemos nos entristecer quando formos provados. Pelo contrário, o apóstolo Tiago diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. E os irmãos sabem bem o porquê. A partir do verso 25, então, o Senhor Jesus muda o rumo da conversa. Agora é ele quem vai falar. E aí a coisa muda. Uma coisa é quando nós falamos, porque aí nós desabafamos. Não é o caso dos discípulos, mas às vezes nós somos capazes, nos nossos desabafos, de falar até coisas terríveis para Deus, né? E sabe, entenda o que eu estou falando. Não é errado falar coisas terríveis para Deus, desde que isso seja a profundidade do sentimento do nosso coração. Jó disse coisas terríveis para Deus na sua dor. Chegou a dizer: eu preferia ter sido um aborto. Os salmistas, nos seus lamentos, abriram o coração. Irmãos, Deus não quer orações insinceras de nós. Deus não quer um relacionamento em que nós usemos máscaras para falar com Ele. Ele quer um relacionamento aberto. Está doendo? Fale. Está com dúvida? Fale. Está complicado de compreender, de entender? Abra o coração. Deus não está querendo que você use daquele mecanicismo de chegar na presença dele: ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua santa e magnífica presença. Chame ele de Pai no teu quarto e diga: está doendo, Senhor. Eu não suporto mais isso. Me ajuda. Olha para a minha desgraça, para a minha miséria. Vê a minha situação. Os salmistas nos ensinaram isso, irmãos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Então, a intimidade com Deus faz com que nós nos abramos diante dele. Nós não somos super-heróis. Mas agora é a hora de Jesus falar, e a gente precisa ouvir também. Então Jesus se aproxima deles e diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Veja que Jesus aqui já dá uma pancada, né? Como a gente costuma dizer, uma voadora com as duas pernas, né? Então ele vem com tudo agora, ele choca. Vocês falaram, agora eu vou falar. Vocês são tardos, vocês são nécios, devagar, fracos, para compreenderem o que foi dito pelos profetas. Então, ele continua dizendo: não convinha, porventura, que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Em outras palavras, vocês estão sem esperança, mas não foi exatamente isso que os profetas disseram? Que o Cristo ia padecer? Vocês estão preocupados exatamente com o que havia acontecido. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aqui, irmãos, se eu pudesse dizer a respeito dos pontos do sermão, seria esse aqui o primeiro ponto, né? O poder da palavra de Deus para abrir o coração do homem. Que palavra poderosa! Ele começa pela lei e vai até os profetas. A palavra de Deus, todo o Novo Testamento, irmãos, é resultado da lei e dos profetas. E todos os profetas são resultado da lei. É a partir da lei que os profetas são usados para reclamar diante do povo que eles não estavam andando segundo Deus havia estabelecido. Então, a partir da lei,
Jesus começa a falar todas as profecias a seu respeito, discorrendo por todos os profetas. Para os irmãos terem uma ideia, apenas a respeito de Jesus, né, e de tudo que lhe aconteceria, existem mais de 300 promessas no Antigo Testamento. Desde o seu nascimento virginal até a sua morte, a respeito dos seus ossos que não foram quebrados, das suas vestes que foram lançadas sortes, do seu lado que foi furado, até o lugar onde ele haveria de nascer. São cerca de 300 profecias e todas elas foram cumpridas. E esses discípulos, como bons judeus, eram conhecedores de toda a Escritura. E tudo estava se cumprindo como ele havia dito. Porque o próprio Senhor, quando andava com eles, dizia o que haveria de acontecer e ainda dizia assim: segundo a Escritura, é necessário que o Filho do Homem passe por isso e por aquilo. E mesmo tendo eles ouvido tudo isto, a tristeza, a desesperança os impediu de enxergá-lo. Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa para abrir os nossos olhos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós percebemos a sua grandeza e todos os seus outros atributos. A sua santidade, a sua independência, a sua eternidade, a sua onisciência, a onipresença, a onipotência. Enfim, todos os atributos do Senhor são por nós conhecidos. São também por nós conhecidos através das Escrituras a nossa situação. Nós não nos conhecemos a partir do que sentimos. Nós nos conhecemos a partir do que a Escritura diz que nós somos. A partir do que nós sentimos, nós somos até capazes de não nos conhecermos. A verdade é essa. Foi isso que o profeta Jeremias falou a respeito do coração do homem, por exemplo. Ele disse: enganoso é o coração e corrupto mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E aí depois diz: eu, porém, falando do Senhor, esquadrinho os corações. Ou seja, o próprio Deus afirma que nós, por nós mesmos, não somos capazes de nos conhecermos. Portanto, nós não conhecemos por nós mesmos nem a Deus, nem a nós mesmos, nem ao mundo que nos rodeia. Nesse sentido, irmãos, o homem sem Deus vai tateando, ou seja, da sua própria forma, procurando caminho para resolver os problemas mais profundos do seu coração e cai na idolatria. Foi exatamente isso que Paulo apresentou lá em Atos 17, em Atenas. Por isso que havia tantos ídolos e por isso que Paulo se revoltou no seu coração e apresentou para eles o evangelho da graça do Deus que eles não conheciam. Por quê, irmãos? Porque o homem natural não sabe de nada. Ele pensa saber. Ele pensa. A soberba lhe domina o coração. E ele pensa que sabe muito de Deus, que sabe muito da vida, que sabe muito de si mesmo, que conhece muita coisa, mas ele não conhece nada. É por isso que o homem mais letrado deste mundo, o homem mais sábio desse mundo, se torna um grão de areia na presença do homem mais simples e iletrado, que conhece a Deus e a sua palavra. O homem mais simples e iletrado, que não teve oportunidades do estudo formal, é mais sábio do que os pós-doutores deste mundo. Porque a verdadeira sabedoria vem de Deus. O temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é entendimento. Não que isso não nos deva buscar a sabedoria, o conhecimento. Não é uma pregação anti-intelectualista. Mas a verdade é que nós precisamos conhecer mais a Deus. E quanto mais nós conhecemos mais a Deus, e através da sua palavra,
que é a forma que ele se revelou, maiores nós nos tornamos. A Bíblia diz: os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os mestres, porque obedeço a tua palavra. Mais preciosa é a tua palavra do que o ouro e a prata, do que o ouro depurado. Ela me faz mais sábio do que os anciãos, porque eu temo os teus preceitos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, quanto mais nós conhecermos a Cristo, melhor nós enxergamos o mundo, melhor nós enxergamos a vida e melhor nós enxergamos os desafios da vida. Talvez esse seja um dos grandes problemas que nós encontramos hoje, porque muitos estão ficando pelo caminho, porque muitos estão desistindo, porque têm olhado demasiadamente para os problemas e olhado pouco para Deus, alimentado pouco a fé através da leitura da palavra, do conhecimento da palavra, da obediência da palavra, e olhado demasiadamente e se deslumbrado com as coisas deste mundo, com os prazeres deste mundo. Nós precisamos, irmãos, focar. Por isso que o autor aos Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus. Observe esse detalhe, né? Olhar firme. Nós cantamos: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É isso que nós precisamos ter como foco. Há muitas distrações na vida. Há muitas distrações no caminho. Nem todas elas precisam ser as coisas mais horripilantes e detestáveis do mundo. Elas podem ser até boas e lícitas, mas se são distrações, precisam ser por nós colocadas de forma secundária, porque os nossos olhos precisam estar focados em Jesus. Eu tenho um foco, eu tenho um alvo. Era exatamente isso que Paulo dizia: prossigo para o alvo. As coisas que para trás ficaram, eu deixo. Passou, passou. Nem culpa, nem medo, nem tristeza. Passou. Eu prossigo para o alvo. Passado, irmãos, é irresolvível. Passou. Agora olhe para frente, foque. O texto nos diz no verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Musicalmente falando, eles disseram: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz de mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Já que Diane botou a nota aí, vamos cantar de novo? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Vocês estão afinadíssimos, viu? Faz de mim morada permanente. Meu Salvador. E aconteceu, diz o verso 30, que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então, agora, veja que lindo, né? O verso 31, irmãos, sendo colocado em paralelo com o verso 16. O verso 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. No verso 31 diz: então se lhes abriram os olhos,
e o reconheceram. Na minha Bíblia, né, não é mistério não, viu? Mas na minha Bíblia está um do lado do outro. Lá de vocês também não é mistério, né? É não, estou brincando. É só a organização da Sociedade Bíblica do Brasil. Dependendo da letra, não vai ficar do lado não. Mas, irmãos, é impressionante quando nós colocamos os dois textos um ao lado do outro. Então a chave está exatamente no miolo do texto, no meio. Eu diria que são três chaves aqui, três. Primeiro, a oração de Jesus por eles, honestos e tados, porque foi uma repreensão, mas em forma de oração. A segunda foi a palavra exposta. E a terceira foi o assentar-se à mesa, a comunhão, a intimidade com Jesus. Não era uma ceia, como a que Jesus fez lá com os discípulos, mas era uma ceia no mesmo estilo. Eles comeram pão e quando Jesus deu graças, os olhos deles se abriram. Irmãos, a comunhão com Jesus, a intimidade, a participação no corpo de Cristo, tem a capacidade de, junto com a palavra e com a oração, que são os três principais meios de graça, de aplacar toda a tristeza do nosso coração e de nos fazer continuar firmes na caminhada. Palavra de Deus, a oração e os sacramentos são vitais para que nós não desanimemos na caminhada, mas para que nós continuemos firmes. A intimidade com Deus. Por isso a Bíblia diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Guarda esse texto no coração, porque nós cremos que para sermos quem somos hoje, nós fomos buscados por Jesus. Foi Ele quem veio ao nosso encontro e nos salvou. Mas para nós crescermos na caminhada, nós precisamos buscá-lo. Nós fomos buscados para buscá-lo. E aí essa parte que tem a ver conosco, na nossa responsabilidade, não tem a ver com salvação, porque a salvação é Ele quem nos garante, quem nos sustenta, mas tem a ver com santificação, com crescimento, com maturidade, com intimidade. Porque nós não podemos, irmãos, permanecer na caminhada como quem está desnutrido. É necessário que aqueles que beberam do genuíno leite espiritual avancem para comer alimento sólido. E às vezes nós buscamos crescer em todas as áreas da vida, profissionalmente, financeiramente, tudo nós queremos crescer, queremos o melhor, queremos o aperfeiçoamento. Mas quanto à vida espiritual, às vezes nós somos nécios e tardos. Somos omissos, negligentes, indisciplinados. Mas para aquilo que nós queremos e buscamos, aí nós somos extremamente disciplinados. E se tiver dinheiro e bem-estar envolvido, aí é que nós vamos mesmo a fundo. Estudamos para passar no concurso, varamos a madrugada para poder estudar para uma prova, nos dedicamos a fazer o serviço até que a gente entregue o melhor, porque a gente sabe que aquilo vai nos trazer a obtenção de lucro. Mas, meus irmãos, nenhum lucro é maior do que o lucro da intimidade com Deus, de o buscarmos. E às vezes nós somos pobres da presença de Deus, porque nós somos fracos em buscá-lo. E nesta noite eu convido você a ser limpo por Jesus dessa tristeza, a ter os seus olhos tirados o véu. Mas isso só será possível se você utilizar esses meios: a oração, a leitura da palavra e a comunhão com Deus, a intimidade. Certamente Ele fará maravilhas em sua vida. O texto nos diz que Jesus desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava
quando nos dispunha as Escrituras, observe, irmãos, eles disseram, o nosso coração ardia. Veja que luta, não é, queridos? O coração está ardendo pela presença de Jesus, quando ele pregava as Escrituras, mas os olhos ainda impedidos. Então lembrem do seguinte, nem sempre nós conseguimos enxergar de um dia para o outro. Deus vai limpando a nossa mente à medida que nós caminhamos com Ele, à medida que nós vamos avançando. Então nada na vida, nada, se obtém um resultado de um dia para o outro. Se você colocou lá seu nome lá para ver se tinha dinheiro lá no Banco Central, né? Algumas pessoas até receberam a mensagem, dá para você parar de acessar o site? Você é pobre, você não tem direito a nada. Algumas brincadeiras que fizeram aí. Porque a gente quer resolver a coisa de um dia para o outro, né? É claro que isso é um direito seu, louvado seja Deus, faça bom uso. Mas veja que muitas das coisas nós queremos as resoluções rápidas, né? O que é que mais vende hoje em dia? Método de emagrecimento rápido. Emagreça em uma semana. Em uma semana, irmãos, eu só consigo engordar. Eu não consigo perder nada. Então, desconfie. Fique rico, né, em 3 meses. Procure saber a história das pessoas que são ricas. Não há nenhum problema em ser rico, tá certo? Procure saber a história delas. Às vezes, alguns só são porque herdaram. Se fosse depender da própria construção, não conseguiriam. E outros foi através de muita luta. Não é do dia para a noite. Então você se torna empresário hoje, abre um MEI hoje e amanhã cai 1 milhão na sua conta. Nunca. Então desconfie de tudo que é rápido. A vida cristã também é assim. A gente vai crescendo aos poucos. Agora, da mesma forma que para você alcançar resultados, você precisa de disciplina em todas as áreas, a vida cristã também. O problema é a nossa irregularidade. Às vezes nós só queremos ler a palavra quando dá, nós só queremos orar quando tem tempo, e nós só queremos vir para a igreja quando a gente não está cansado. Então, às vezes, a nossa vida espiritual é resultado disso, da nossa negligência. Quanto mais disciplinados na área espiritual, melhor para a glória de Deus. O texto diz então, na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Aqui eu chamo a atenção para um último detalhe antes de encerrar. Meus irmãos, algumas experiências que nós temos com o Senhor, nós precisamos contar. Se os discípulos não tivessem contado, não ficaria registrado, pois os registros aqui foram registros dos apóstolos. Em especial, um registro de Lucas, né, desse detalhe aqui. Lucas não estava com Jesus, não estava entre os 12, mas ele soube porque foi contado. E aqui eu queria chamar a sua atenção exatamente para o fato de que nós precisamos compartilhar experiências espirituais. Quantas coisas boas nós não compartilhamos, não é verdade? Boas notícias. Esta mesmo do Banco Central, né, de que tinha dinheiro, eu acho que 2 irmãos postaram na mesma hora, né? As foi Eliel e Carlos. Na mesma hora. Opa, notícia boa, dinheiro na conta, ninguém esperava, é bênção. Né? Notícia de algo que tem um preço barato. Né? Seja lá um móvel, um imóvel, tal, a gente quer compartilhar. Notícia de que abriu um concurso público. Notícia de vaga de emprego. A gente sabe que tem alguém necessitado, a gente compartilha, liga, insiste, fulano, vai logo, bota teu currículo. Isso é maravilhoso, a gente tem que fazer mesmo. Mas tem uma notícia que a gente não pode esquecer de compartilhar. De que na comunhão com Deus,
através da sua palavra e por meio da oração, Deus é poderoso para abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar o quanto Ele é fiel a todas as suas promessas. Compartilhe essa notícia, para que o seu irmão fique firme, para que as pessoas somente ponham a sua fé na graça excelsa de Jesus. Compartilhe a notícia de que em Cristo Jesus todo desespero é posto por terra, porque Ele é poderoso para aliviar as nossas cargas. Ele é poderoso para nos fazer enxergar a sua fidelidade e a sua graça. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dê uma fé firme, nos faça enxergá-lo e não olhar para as circunstâncias. Porque se assim for, certamente nós seremos como os discípulos no caminho de Emaús após terem encontrado o Senhor. Com alegria saíram contando o quanto Deus é fiel. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Baixe a sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração em duas partes agora. Eu queria que você primeiramente orasse por você mesmo, pedindo a Deus: Senhor, firma a minha fé. Peça ao Pai: Senhor, me ajuda a te enxergar diante do caminho obscurecido. Me ajuda a confiar em meio à tempestade. Me ajuda a não desanimar enquanto caminho sobre as águas. Segura na minha mão, me sustenta. Peça ao Senhor: atrai-me à tua presença, Senhor. Dá-me mais sede de te buscar através da oração, da leitura da palavra e da comunhão contigo. Mas eu queria também pedir que você nesse instante orasse por alguém, uma pessoa que precisa desse sentimento dominando o seu coração, o sentimento de esperança, a convicção de fé. Ore por alguém que está desanimado e que tem se afastado do Senhor na jornada, que tem enfraquecido, esmorecido. Talvez seja alguém da sua própria casa, ou talvez tanto a primeira pessoa que precisa, que é você, como a segunda também seja você. Mas se for alguém que precisa, quem sabe, além da oração, esta semana você vai entrar em contato com ela e fazer como o Senhor Jesus fez: se colocar ao lado e dizer: o que é que está te perturbando no caminho? O que é que tem te desanimado na jornada? Senhor nosso Deus, obrigado pelas tuas misericórdias sobre nós. Obrigado porque apesar da nossa falta de fé, o Senhor não nos despreza. Pelo contrário, o Senhor abre a porta do diálogo. O Senhor quer saber o que nós estamos sentindo. O Senhor nos deixa falar, colocar para fora as nossas tristezas, os nossos medos. Ó Senhor, diante de Ti não há trevas. Diante de Ti não há noite. Tudo está às claras. Ó Deus, perdoa-nos se muitas vezes nós somos farisaicos no nosso relacionamento contigo. Às vezes nós queremos usar da formalidade daquele fariseu que tentava se justificar e apenas orava de si para si mesmo. Ó Deus, ajuda-nos a termos intimidade contigo. Também, Senhor, te rogamos que Tu tenhas misericórdia daqueles que estão desesperançosos no caminho, falhos, nécios e tardos.
para que eles voltem, Deus, e que através da tua palavra, da oração e da comunhão contigo, eles possam ter os olhos abertos e toda desesperança ser lançada fora. Ó Deus, nós não estamos numa caminhada solo, nós não estamos numa jornada sozinhos. Ajuda-nos, Deus, a ajudarmos os que precisam. Firma-nos, Senhor, firma a tua igreja, vivifica a tua igreja, o teu povo, e que a nossa fé e o nosso amor estejam firmados em ti. E ó Deus, no grande dia, no soar da trombeta, que nós possamos todos nos encontrarmos com o Senhor e cantarmos louvores eternos ao grande Rei das nossas vidas. Que a nossa fé e o nosso amor estejam apenas colocados em ti, em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Amém. Sentemos-nos, irmãos. Que Deus abençoe a todos, aqueles que nos acompanham também com a sua graça.